Você já parou para pensar que um alimento presente em praticamente qualquer feira ou supermercado pode esconder benefícios que muitas pessoas só descobrem tarde demais? O mais curioso é que o brócolis costuma ser visto apenas como um acompanhamento sem graça, quando na realidade ele está entre os vegetais mais estudados por cientistas interessados em envelhecimento saudável e qualidade de vida. Mas existe um detalhe que quase ninguém comenta. Não basta simplesmente colocar brócolis no prato. A forma como ele é preparado pode fazer toda a diferença entre aproveitar seus compostos mais valiosos ou desperdiçar boa parte deles. E existe um método que você vai conhecer ao longo deste vídeo e que pode mudar completamente a maneira como você enxerga esse alimento. Depois dos 60 anos, pequenas escolhas começam a produzir efeitos muito maiores do que produziam na juventude. O organismo passa por mudanças naturais, a recuperação do corpo fica mais lenta, os músculos exigem mais atenção e diversos nutrientes deixam de ser absorvidos com a mesma eficiência. É justamente nesse cenário que alimentos ricos em vitaminas, minerais e compostos naturais ganham destaque. O brócolis reúne todos esses elementos em um único alimento, mas existe um segredo por trás de seus benefícios que poucas pessoas realmente conhecem. E essa informação pode explicar por que algumas pessoas obtêm excelentes resultados ao incluí-lo na alimentação, enquanto outras não percebem praticamente nenhuma diferença. Ao longo deste vídeo, você vai descobrir não apenas por que o brócolis desperta tanto interesse entre pesquisadores, mas também qual é uma das melhores formas de prepará-lo para preservar aquilo que realmente importa. Além disso, vou mostrar erros bastante comuns, combinações inteligentes e alguns cuidados importantes que muitas pessoas ignoram. Então acompanhe até o final, porque a dica mais importante ainda está por vir e pode surpreender até quem acredita que já sabe tudo sobre alimentação saudável. Envelhecer é um processo natural, mas poucas pessoas entendem o quanto o organismo muda silenciosamente ao longo das décadas. A partir dos 60 anos, ocorre uma redução gradual da massa muscular, alterações hormonais, diminuição da densidade óssea e mudanças na forma como o corpo utiliza diversos nutrientes. Isso não significa que o envelhecimento seja um problema, mas sim que ele exige uma atenção diferente em relação aos hábitos diários. É justamente nesse momento que alimentos antes considerados apenas saudáveis passam a desempenhar um papel muito mais estratégico na manutenção da disposição, da força e da autonomia. Outro aspecto importante é que o sistema imunológico também sofre modificações com o passar dos anos. Embora continue funcionando, ele pode responder de maneira menos eficiente a infecções e processos inflamatórios. É por isso que muitos especialistas reforçam a importância de uma alimentação rica em vegetais variados, fibras, vitaminas e antioxidantes naturais. O brócolis aparece frequentemente nessas recomendações porque concentra nutrientes importantes em poucas calorias, tornando-se uma excelente opção para quem deseja cuidar da saúde sem recorrer a dietas extremamente restritivas ou complicadas. Mas existe algo ainda mais interessante. Muitos dos compostos presentes no brócolis só demonstram seu verdadeiro potencial quando são preservados durante o preparo. Ou seja, não basta apenas consumir esse vegetal, é preciso entender como aproveitar aquilo que ele oferece de melhor. E daqui a pouco, você vai descobrir exatamente qual detalhe faz toda essa diferença. Um conhecimento simples que pode transformar completamente a forma como esse alimento atua no organismo. Quando olhamos para um brócolis, enxergamos apenas pequenos floretes verdes. No entanto, dentro deles existe uma combinação impressionante de fibras, vitamina C, vitamina K, folato, potássio e diversos compostos vegetais que despertam grande interesse da ciência. Entre esses compostos está um dos mais estudados quando o assunto é proteção das células contra o estresse oxidativo, processo associado ao envelhecimento natural do organismo. Esse é um dos motivos pelos quais o brócolis costuma aparecer entre os alimentos mais recomendados em padrões alimentares voltados para a longevidade. Além das vitaminas e minerais, o brócolis também contribui para uma alimentação rica em fibras, algo extremamente importante depois dos 60 anos. As fibras ajudam no funcionamento intestinal, favorecem a saciedade e colaboram para o equilíbrio da microbiota, conjunto de micro-organismos que vive no intestino e influencia diversas funções do organismo. Hoje já se sabe que um intestino saudável está relacionado não apenas à digestão, mas também ao funcionamento do sistema imunológico e até mesmo ao bem-estar geral.
Mas há um detalhe fascinante que muita gente desconhece. Alguns dos compostos mais interessantes do brócolis só são formados quando determinadas estruturas naturais da planta entram em contato umas com as outras durante o corte ou a mastigação. E esse processo pode ser prejudicado quando o alimento é preparado de maneira inadequada. É justamente por isso que, no próximo tópico, vamos falar sobre um erro extremamente comum que acaba reduzindo boa parte desse potencial. Imagine investir em um alimento extremamente nutritivo e, sem perceber, eliminar justamente aquilo que o torna especial. Isso acontece com muito mais frequência do que as pessoas imaginam. Um dos erros mais comuns é cozinhar o brócolis por tempo excessivo em grande quantidade de água fervente. Quando isso acontece, parte das vitaminas sensíveis ao calor e parte dos compostos naturais podem ser reduzidas significativamente. O resultado é um vegetal com aparência bonita, mas com um menor aproveitamento nutricional. Outro hábito bastante comum é descartar quase todo o talo do brócolis. Muita gente acredita que apenas os floretes devem ser consumidos, quando, na verdade, o talo também concentra fibras e nutrientes importantes. Preparado corretamente, ele pode ficar macio, saboroso e ser utilizado em sopas, refogados, cremes e diversas outras receitas. Aproveitar o alimento por completo não apenas reduz desperdícios, como também aumenta a quantidade de fibras ingeridas ao longo do dia. Existe ainda um terceiro erro que quase nunca recebe atenção: cozinhar o brócolis imediatamente após cortá-lo. Parece um detalhe sem importância, mas em instantes você vai entender por que alguns pesquisadores recomendam esperar alguns minutos antes do preparo. Essa pequena mudança pode favorecer a formação de compostos muito interessantes presentes naturalmente no vegetal. E esse é justamente o segredo que será revelado no próximo capítulo. Chegamos ao ponto que muita gente esperava. Uma das formas mais interessantes de preparar o brócolis é cortá-lo em pedaços, aguardar cerca de 30 a 40 minutos antes do cozimento e depois optar por um preparo rápido no vapor ou por um leve refogado em temperatura moderada. Esse intervalo permite que uma enzima natural presente no próprio vegetal atue antes de ser inativada pelo calor, favorecendo a formação de compostos estudados por seus possíveis benefícios à saúde. É um detalhe simples, mas que faz toda a diferença. O cozimento no vapor também apresenta outra vantagem importante. Como o alimento permanece menos tempo em contato direto com a água, há menor perda de vitaminas hidrossolúveis quando comparado ao cozimento prolongado em água fervente. Além disso, o brócolis tende a manter melhor sua textura, sua coloração verde intensa e seu sabor característico. Tudo isso contribui para uma refeição mais agradável e para um melhor aproveitamento dos nutrientes naturalmente presentes no vegetal. Mas ainda existe uma estratégia capaz de tornar essa refeição ainda mais interessante. Alguns ingredientes simples podem trabalhar em conjunto com o brócolis e potencializar sua presença dentro de uma alimentação equilibrada. É justamente essa combinação que vamos conhecer na próxima parte do vídeo. E acredite, provavelmente você já tem esse ingrediente na sua cozinha, mas talvez nunca tenha imaginado utilizá-lo dessa maneira. Depois de descobrir que a forma de preparo faz toda a diferença, surge uma pergunta inevitável. Existe alguma maneira de tornar o brócolis ainda mais interessante para o organismo? A resposta é sim, e o mais surpreendente é que esse reforço pode estar bem mais perto do que você imagina. Um simples fio de azeite de oliva extra virgem, adicionado após o preparo, pode ajudar na absorção de vitaminas lipossolúveis, como a vitamina K, naturalmente presente no brócolis. Essa combinação é valorizada dentro de padrões alimentares reconhecidos pela ciência por favorecerem um envelhecimento mais saudável. O segredo não está em exagerar na quantidade, mas em unir alimentos que trabalham em harmonia, criando refeições simples, saborosas e muito mais completas. Outro detalhe interessante é que alguns especialistas também recomendam combinar o brócolis com alimentos naturalmente ricos em vitamina C ou, quando o cozimento for inevitável, acrescentar ingredientes frescos à refeição para enriquecer ainda mais o prato. Um toque de limão espremido após o preparo, por exemplo, pode trazer frescor ao sabor e contribuir para uma alimentação variada. Já ervas aromáticas como salsa, cebolinha, alecrim e tomilho ajudam a reduzir a necessidade de excesso de sal, algo especialmente importante para quem deseja cuidar da pressão arterial ao longo dos anos. Pequenas mudanças como essas parecem simples,
mas, repetidas diariamente, podem representar uma grande diferença no conjunto da alimentação. Mas existe outro aspecto que costuma surpreender. Não adianta conhecer a melhor forma de preparar o brócolis se ele aparece no prato apenas uma vez por mês. Os benefícios de qualquer alimento saudável dependem da constância, e é justamente sobre isso que vamos falar a seguir. Afinal, quem realmente pode ganhar mais ao transformar o brócolis em um hábito frequente? A resposta pode ser bem mais abrangente do que você imagina. Embora praticamente qualquer pessoa possa incluir o brócolis em uma alimentação equilibrada, ele se torna especialmente interessante depois dos 60 anos. Nessa fase da vida, manter a qualidade da alimentação deixa de ser apenas uma questão de estética ou controle do peso e passa a ser uma estratégia para preservar a autonomia, mobilidade e disposição. O conjunto de fibras, vitaminas, minerais e compostos vegetais presentes no brócolis contribui para uma dieta rica em nutrientes importantes, algo fundamental quando o organismo passa a exigir ainda mais atenção para manter seu funcionamento adequado. Quem procura cuidar da saúde cardiovascular também encontra no brócolis um excelente aliado dentro de um padrão alimentar saudável. Seu teor de fibras favorece o equilíbrio da alimentação, enquanto o baixo valor calórico permite que ele seja consumido em diferentes refeições sem aumentar excessivamente a ingestão de energia. Além disso, por ser naturalmente rico em potássio e pobre em sódio, ele combina muito bem com estratégias nutricionais voltadas para o controle da pressão arterial, desde que faça parte de um conjunto de hábitos saudáveis orientados por profissionais quando necessário. Outro grupo que costuma se beneficiar é aquele formado por pessoas que desejam preservar massa muscular e qualidade óssea durante o envelhecimento. Evidentemente, nenhum alimento sozinho faz milagres. O verdadeiro resultado aparece quando uma boa alimentação é acompanhada de atividade física regular, hidratação adequada, sono de qualidade e acompanhamento médico. Ainda assim, o brócolis ocupa um lugar de destaque justamente por oferecer uma quantidade expressiva de nutrientes em um alimento simples, acessível e extremamente versátil. O corpo costuma enviar pequenos avisos muito antes de surgir um problema mais sério. Muitas vezes, a sensação constante de cansaço, o funcionamento irregular do intestino, a dificuldade para atingir a quantidade recomendada de fibras e uma alimentação pobre em vegetais fazem parte de um mesmo cenário. Isso não significa que esses sinais sejam causados exclusivamente pela falta de brócolis, mas podem indicar que está faltando variedade na alimentação. Quanto mais colorido e diversificado é o prato, maiores costumam ser as chances de oferecer ao organismo os nutrientes de que ele precisa diariamente. Outro aspecto pouco comentado é que muitas pessoas acabam reduzindo o consumo de verduras simplesmente porque passaram a acreditar que elas são sem sabor ou difíceis de preparar. Essa percepção faz com que alimentos ultraprocessados ocupem cada vez mais espaço nas refeições, substituindo ingredientes naturais que oferecem muito mais qualidade nutricional. Aos poucos, essa troca modifica o padrão alimentar e reduz significativamente a ingestão de fibras, vitaminas e compostos bioativos presentes nos vegetais. A boa notícia é que nunca é tarde para mudar esse cenário. Mesmo pequenas alterações na rotina alimentar podem representar uma melhora importante ao longo do tempo quando mantidas com consistência. E o primeiro passo, muitas vezes, é aprender formas mais saborosas de preparar alimentos que antes pareciam sem graça. O brócolis é um excelente exemplo disso, principalmente quando preparado corretamente e combinado com outros ingredientes naturais. Poucos alimentos acumulam tantos mitos quanto o brócolis. Um dos mais comuns afirma que ele só faz bem quando consumido completamente cru. Embora parte dos compostos realmente seja sensível ao calor, isso não significa que qualquer cozimento elimine seus benefícios. Pelo contrário, um preparo rápido, especialmente no vapor, preserva boa parte de seus nutrientes e ainda melhora a textura para muitas pessoas. O problema não é cozinhar, mas exagerar no tempo de preparo. Outro mito bastante difundido diz que pessoas acima dos 60 anos deveriam evitar vegetais crucíferos por causa da tireoide. Na prática, indivíduos saudáveis podem consumir brócolis normalmente dentro de uma alimentação equilibrada. Apenas pessoas com condições específicas, orientadas por seus médicos ou nutricionistas, podem precisar de recomendações individualizadas.
Generalizações costumam gerar medo desnecessário e afastar as pessoas justamente de alimentos reconhecidos por sua excelente qualidade nutricional. Também existe quem acredite que o brócolis, sozinho, seja capaz de prevenir doenças ou substituir tratamentos médicos. Essa é uma expectativa irreal. Nenhum alimento isolado possui esse poder. O verdadeiro benefício aparece quando ele faz parte de um estilo de vida saudável, associado a consultas médicas regulares, prática de atividade física, sono adequado e uma alimentação variada. É essa combinação de fatores que produz resultados consistentes ao longo dos anos. Quando um alimento ganha fama de saudável, muitas pessoas imaginam que quanto mais consumirem, melhores serão os resultados. Porém, a nutrição funciona de maneira diferente. O equilíbrio continua sendo a palavra mais importante. O brócolis pode aparecer diversas vezes durante a semana como parte das refeições, alternando espaço com outros vegetais igualmente nutritivos. Essa variedade garante uma oferta mais ampla de vitaminas, minerais e compostos naturais, tornando a alimentação muito mais completa. Uma porção moderada durante o almoço ou jantar já é suficiente para enriquecer significativamente a refeição. O mais importante é construir o hábito de consumir vegetais diariamente e não concentrar grandes quantidades em apenas um único dia da semana. A regularidade costuma trazer resultados muito mais interessantes do que os exageros ocasionais. Além disso, variar o modo de preparo ajuda a evitar a monotonia e aumenta as chances de manter esse costume por muitos anos. No entanto, ainda existe um detalhe que poucas pessoas observam e que pode fazer diferença tanto no sabor quanto na qualidade nutricional do brócolis: a forma de escolher, armazenar e combinar esse vegetal com outros alimentos no dia a dia. Esses cuidados simples serão revelados na próxima parte do vídeo e podem transformar definitivamente a maneira como você inclui o brócolis na sua rotina. Se existe um dos principais motivos pelos quais muitas pessoas abandonam o consumo de verduras, esse motivo costuma ser o sabor repetitivo. Felizmente, isso pode ser resolvido com algumas combinações muito simples. O brócolis harmoniza muito bem com alho levemente dourado, cebola, azeite de oliva extra virgem, ervas frescas e especiarias como cúrcuma, orégano e pimenta do reino, quando não houver restrições individuais. Essas combinações valorizam o sabor natural do vegetal sem mascarar suas características e permitem criar pratos variados ao longo da semana. O mais interessante é que não é preciso recorrer a molhos industrializados, ricos em sódio ou gordura, para tornar o alimento agradável ao paladar. Outra excelente estratégia é utilizar o brócolis como parte de refeições completas. Ele pode acompanhar peixes, frango, ovos, leguminosas como feijão e lentilha, além de cereais integrais, formando pratos equilibrados e nutritivos. Dessa forma, cada refeição passa a fornecer diferentes grupos de nutrientes, favorecendo uma alimentação mais rica e diversificada. Quem costuma preparar marmitas também encontra no brócolis um grande aliado, já que ele mantém boa textura quando cozido corretamente e pode ser armazenado por alguns dias sob refrigeração, preservando boa parte de suas características. Também vale lembrar que variar as receitas ajuda a manter o hábito por muito mais tempo. Em vez de servir sempre o mesmo brócolis cozido, experimente incluí-lo em omeletes, sopas, cremes, refogados, saladas mornas ou até mesmo misturado ao arroz integral. Quando um alimento aparece em diferentes preparações, ele deixa de ser uma obrigação e passa a fazer parte naturalmente da rotina. É justamente essa constância que produz resultados ao longo dos anos, muito mais do que soluções rápidas ou promessas milagrosas. Apesar de o brócolis ser considerado um alimento extremamente saudável para a maioria das pessoas, existem situações específicas que merecem atenção. Pessoas que utilizam medicamentos anticoagulantes, por exemplo, não precisam eliminar alimentos ricos em vitamina K, mas devem manter um consumo estável e seguir rigorosamente as orientações do médico responsável. Alterações bruscas na alimentação podem interferir no tratamento, motivo pelo qual qualquer mudança importante deve ser acompanhada por um profissional de saúde. Outro ponto frequentemente levantado diz respeito à tireoide. Existe muita desinformação sobre esse assunto, levando algumas pessoas a acreditar que o brócolis deve ser totalmente evitado. Na realidade, para a maior parte da população, seu consumo dentro de uma alimentação equilibrada não representa problema algum.
Apenas indivíduos com condições específicas e recomendações médicas individualizadas podem necessitar de ajustes na quantidade ou na forma de consumo. Por isso, é sempre importante evitar decisões baseadas apenas em informações encontradas na internet, sem considerar a própria realidade clínica. Também é possível que algumas pessoas sintam um aumento na produção de gases ao elevar rapidamente a ingestão de vegetais ricos em fibras. Quando isso acontece, uma estratégia simples costuma ajudar: aumentar o consumo gradualmente, manter boa hidratação e distribuir as fibras ao longo do dia. Assim, o organismo tende a se adaptar de maneira mais confortável. O objetivo não é deixar de consumir alimentos saudáveis, mas encontrar a forma mais adequada de incluí-los na rotina de maneira consistente e prazerosa. Embora o brócolis seja um excelente alimento, existe algo ainda mais importante do que incluí-lo no prato: construir um conjunto de hábitos saudáveis. Muitas pessoas procuram um único ingrediente capaz de transformar completamente sua saúde, mas a ciência mostra repetidamente que os maiores benefícios surgem da soma de pequenas atitudes realizadas todos os dias. Alimentação equilibrada, prática regular de atividade física, hidratação adequada, sono de qualidade e controle do estresse trabalham juntos para favorecer um envelhecimento mais saudável. Depois dos 60 anos, preservar a massa muscular passa a ser uma das prioridades. Caminhadas, exercícios de fortalecimento e atividades orientadas por profissionais, aliados a uma boa ingestão de proteínas e vegetais, podem contribuir significativamente para manter força, equilíbrio e independência. O brócolis entra nesse contexto como parte de uma estratégia muito maior, oferecendo nutrientes importantes, enquanto outros hábitos complementam esse cuidado. Não existe solução isolada, mas existe um caminho construído diariamente. Talvez essa seja a principal mensagem deste vídeo. Em vez de buscar fórmulas milagrosas, vale muito mais investir em escolhas simples que podem ser mantidas durante anos. É justamente essa repetição de bons hábitos que faz diferença ao longo do tempo. E antes de encerrarmos, ainda falta conhecer um detalhe que muitas pessoas ignoram completamente na hora de comprar e conservar o brócolis, desperdiçando parte de sua qualidade antes mesmo de levá-lo ao prato. A qualidade do brócolis começa muito antes da panela. Na hora da compra, observe a coloração dos floretes. Quanto mais verde intenso e uniforme, maiores costumam ser os sinais de frescor. Evite unidades amareladas, com aspecto murcho ou com pequenos pontos escuros em excesso, pois esses sinais indicam que o vegetal já iniciou um processo natural de perda de qualidade. O talo também deve estar firme e úmido, sem aparência ressecada ou rachaduras profundas. Depois da compra, o armazenamento faz toda a diferença. O ideal é manter o brócolis refrigerado e consumi-lo em poucos dias para preservar sabor, textura e nutrientes. Lavar apenas próximo ao momento do preparo também pode ajudar a prolongar sua conservação, evitando excesso de umidade durante o armazenamento. São cuidados simples que muitas vezes passam despercebidos, mas que influenciam diretamente a experiência na cozinha e a qualidade da refeição. Outro hábito interessante é planejar as refeições da semana. Quando o brócolis já faz parte da lista de compras e existe uma ideia de como será utilizado, diminuem as chances de ele permanecer esquecido na geladeira até estragar. Pequenos planejamentos economizam dinheiro, reduzem desperdícios e facilitam a construção de uma alimentação mais equilibrada. E agora, chegamos ao momento de reunir tudo o que aprendemos ao longo deste vídeo. Depois de tudo o que vimos, fica claro que o maior segredo não está apenas em consumir brócolis, mas em fazer isso da maneira correta e com regularidade. Prepará-lo com cuidado, evitar cozimentos excessivos, combiná-lo com ingredientes simples e inseri-lo em refeições equilibradas são atitudes que podem ajudar você a aproveitar melhor seus nutrientes. O mais interessante é que nenhuma dessas mudanças exige grandes investimentos ou receitas complicadas. São adaptações acessíveis que cabem na rotina da maioria das pessoas. Também é importante lembrar que saúde não se constrói de um dia para o outro. Assim como os hábitos que prejudicam o organismo produzem efeitos lentamente, os bons hábitos também mostram seus resultados com o passar do tempo. Cada refeição equilibrada representa mais um passo em direção a uma vida com mais disposição, autonomia e qualidade. O brócolis não é um alimento milagroso, mas certamente ocupa um lugar de destaque quando faz parte de um estilo de vida saudável e consistente.
Se este conteúdo ajudou você a enxergar o brócolis de uma maneira diferente, comece aplicando uma das dicas apresentadas hoje. Pequenas mudanças, repetidas diariamente, costumam produzir grandes resultados ao longo dos anos. E compartilhe este conhecimento com familiares e amigos, especialmente aqueles que já passaram dos 60 anos. Às vezes, uma informação simples chega exatamente na hora certa e pode incentivar alguém a dar o primeiro passo rumo a uma alimentação mais equilibrada e a um envelhecimento com mais saúde e qualidade de vida.